E aí? Quando se pensa em África Antiga, a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente é Egito, certo? Faraós, pirâmides. Mas olha, a história da África é muito, mas muito maior que isso. Hoje, a gente vai fazer uma viagem para muito além dos faraós, para descobrir um continente cheio de reinos esquecidos, impérios poderosos, uma história bem mais rica e complexa do que aquela que a gente costuma ver por aí. Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas que na verdade é bem profunda. O que é a África? Para pensar um segundinho. Que imagem vem à mente? Que sons? Que histórias? Essa primeira ideia que a gente tem, ela é o ponto de partida para tudo que vamos conversar aqui. A realidade? Bom, a realidade é essa aqui. Um continente com mais de 2.000 línguas e culturas diferentes. É muita coisa. Para você ter uma ideia, isso é tipo quase 1/3 de todas as línguas do planeta. Só esse número já quebra qualquer ideia de que a África é uma coisa só, né? Fica claro que estamos falando de um mosaico gigante e super vibrante de povos. Ok, mas como é que se entende toda essa diversidade? Uma das chaves está na geografia. Tem um elemento geográfico específico que foi fundamental, sabe? Ele agiu como um grande divisor de águas, ou melhor, de areias. Pois é, estamos falando do deserto do Saara, mas não é para pensar nele só como um monte de areia. A ideia aqui é enxergar o Saara como se fosse uma muralha, uma imensa muralha natural. E essa barreira, que era super difícil de cruzar, acabou influenciando demais o rumo da história, sabe? Ela praticamente definiu quem conversava com quem e como cada civilização ia se desenvolver. E o resultado dessa muralha de areia foi a criação de, basicamente, duas Áfricas, bem diferentes uma da outra, tanto na cultura quanto na história. De um lado, ao norte, a gente tem a África setentrional, que estava ali, conectada com o Mediterrâneo, com o Oriente Médio. Do outro lado, ao sul do deserto, a África subsaariana, onde a história seguiu caminhos totalmente diferentes. Guardar essa divisão na cabeça é super importante para a gente entender o que vem por aí. Bom, com esse mapa mental geográfico pronto, chegou a hora de conhecer os personagens principais dessa história. Vamos dar uma olhada em só algumas das civilizações incríveis que surgiram por lá, cada uma, claro, com uma história única. Nessa nossa viagem rápida, a gente vai passar pelos cartagineses, que foram grandes rivais de Roma. Vamos conhecer o reino de Kush, que foi tão poderoso que chegou a governar o Egito. Vamos falar dos impérios de Gana, Mali e Songhai, os impérios do ouro, e também dos Yorubais, com sua arte e mitologia fantásticas, e dos povos bantus, que com sua migração literalmente moldaram metade do continente. Cada um desses nomes, gente, é uma porta para um universo inteiro. Vamos dar uma olhada mais de perto. Lá no norte, por exemplo, os cartagineses, eles eram uma potência no mar, bateram de frente com Roma, não era pouca coisa. Descendo um pouco, a gente encontra o reino de Kush. Pensa num reino poderoso, a ponto dos seus faraós, que ficaram conhecidos como os faraós negros, terem governado o Egito inteiro por quase 100 anos. Já lá na África Ocidental, impérios como o Mali eram absurdamente ricos. O imperador deles, o Mansa Musa, fez uma viagem para Meca e distribuiu tanto, mas tanto ouro no caminho, que bagunçou a economia da região do Mediterrâneo por anos. Imagina a fó. Enquanto isso, onde hoje é a Nigéria, os Yorubás estavam criando cidades-estados super complexas e uma arte em bronze que, olha, até hoje deixa todo mundo de queixo caído. E para fechar, os povos bantus, que fizeram uma das maiores migrações da história da humanidade. Foram eles que espalharam novas técnicas de agricultura e de trabalho com metais por toda a parte sul do continente. Então, o que a gente tira disso tudo? O ponto principal é que olhar para a história da África não é como olhar para uma pintura única, com uma só imagem. É muito mais como olhar para uma tapeçaria gigante, riquíssima, sabe? Feita com os fios de incontáveis histórias diferentes. E tem uma frase que resume perfeitamente a essência do que a gente conversou aqui. Cada lugar tinha sua própria forma de viver, suas crenças e suas tradições. É exatamente isso. Essa frase captura a ideia de que nunca existiu uma África, e sim muitas, cada uma com a sua identidade, com a sua originalidade. Então, para fechar, a mensagem que fica é essa. A história da África é uma coleção, extraordinária de povos, de culturas, de narrativas muito diferentes entre si. Entender a África de verdade é, antes de tudo, celebrar essa imensa diversidade. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, para continuar pensando, né? Que outras grandes histórias africanas a gente ainda não conhece? Porque, no fim das contas, a jornada para descobrir a riqueza desse continente, ela está só começando.